bem-vindo, Dom Edmar. Obrigada, por aceitar esse convite de estar conosco nessa noite, nos ajudando a nos preparar para viver bem o tempo do Advento. Boa noite a vocês que nos acompanham. O tempo do Advento é profundamente mariano. Por isso, nós, com um canto que eu fui crescendo na fé, ouvindo esse canto, por isso vocês já vão entender que não é um canto feito ontem, mas bem ainda da minha adolescência e juventude, que nos ajudam com Maria esperar o Salvador. Então, seria isso mesmo? O tempo do Advento pode ser classificado assim como um tempo de passagem? O senhor poderia comentar assim, o que caracteriza, esse tempo do Advento? Quando nós falamos Advento, primeiramente a liturgia nos coloca diante da realidade última, ou seja, o Senhor que virá em sua glória, como nós rezamos no creio. Por isso não há uma interrupção na espiritualidade litúrgica entre os últimos domingos do tempo comum e o início do tempo do Advento. É como uma continuidade. Eu gosto disso porque é muito perigoso continuarmos com aquela visão de ano litúrgico, um círculo fechado sobre si mesmo, como se nós estivéssemos sob o domínio do Cronos, da repetição, e não no tempo da graça, do Kairós, que vai renovando a nossa vida, dando-nos oportunidades segundo a graça de Deus e a nossa abertura a ela. O tempo do Advento, marcadamente, portanto, abertura ao Cristo glorioso que virá no final dos tempos e abertura ao Cristo que, no mistério de sua encarnação, nasce, faz com que nós experimentemos uma piedosa e alegre espera. É assim que os documentos da Igreja falam do Advento, uma piedosa e alegre espera. Então, é um tempo que esperamos com amor e, assim como Maria, nós acolhemos a Cristo como nossa feliz salvação. A feliz salvação no encontro com o Cristo glorioso, a feliz salvação celebrando o mistério do Natal. Você que nos acompanha, todos precisamos sempre recordar isto. Nem todos os domingos do tempo do Advento falarão sobre o Natal. Os nossos corações, portanto, se voltam para o mistério da encarnação, o nascimento do Senhor, o Natal, mas não podem se fechar nesse mistério. É preciso aquela abertura do Espírito, do nosso Espírito, para que o Espírito Santo nos ajude a compreender a beleza do encontro com o Cristo Salvador, a nossa feliz salvação, ele é chamado naquele canto da abertura. O tempo é curto, sim. Agora, quando o tempo é curto, ele precisa ser vivido mais intensamente. O Advento, então, nos ajuda a compreender que não dá para ficar deixando para amanhã as coisas. Quem espera o Senhor que vem, não fica deixando para amanhã, mas aproveita hoje, porque não adianta depois que aconteça o encontro com o Senhor. É importante viver intensamente o tempo presente. Eu sei que nem sempre sou tão organizado para vivê-lo intensamente, mas todos nós somos chamados no tempo do Advento a reorganizar nossa vida, reorganizar o nosso tempo de oração, nosso tempo de escuta da palavra, para que o Advento, a expectativa alegre e piedosa do encontro com o Senhor, renove também nossos corações. Eu gostaria, anotei aqui, da importância para isso, de recorrer ao texto litúrgico. Quando nós ouvimos com atenção, o padre reza atentamente
o prefácio, nós bispos rezamos com calma o prefácio, o primeiro do Advento, nós vamos rezar justamente assim, aquela parte da oração eucarística antes do santo. Revestido da nossa fragilidade, ele, Jesus, veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Então, revestido da nossa fragilidade, ele veio, nascido de Maria, e realizou o plano de Deus nos salvar, abriu o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá para nos conceder em plenitude os dons da salvação que estamos aguardando. Só depois de rezar isto é que nós podemos juntos cantar o santo na celebração eucarística. A liturgia nos toma pela mão e nos educa, mas é preciso que nos deixemos educar por ela, fonte de nossa vida espiritual. É um convite, né? Quem sabe nesse tempo do Advento a gente a ter um pouquinho mais de atenção, né? Até quando a gente for participar das celebrações, né? De todos os símbolos que já trazem o Advento, que nós já vamos falar aqui, mas também de todas as palavras que são ditas na liturgia, que nada se perde. Quando nós falamos, Karina, espiritualidade litúrgica, nós estamos falando de uma participação ativa, consciente, frutuosa em tudo na liturgia, no silêncio, no gesto, na palavra dita, na palavra cantada, na palavra rezada. Todos estes gestos e palavras que compõem o rito são fonte de nossa vida espiritual. Então, aqui para dar continuidade à nossa conversa, mais uma pergunta aí ao Dom Edmar. A liturgia da igreja, ela é rica, né, de conteúdos e símbolos, e no tempo do Advento nós temos aí a coroa. Então, gostaria que o senhor nos falasse sobre esse símbolo que é inserido aí na liturgia, né? Qual o seu sentido, as cores das velas utilizadas na coroa, né? Pois esse é um assunto que muitas pessoas, muitas paróquias, muitas equipes de liturgia têm muita dúvida, né? Nós concentramos nossas atenções na coroa do Advento, mas nós precisamos recordar que o principal símbolo deste tempo é ir preparando o presépio. Sinal do presépio, representar o acontecimento da natividade de Jesus, do seu nascimento, equivale a anunciar com simplicidade e alegria o mistério da encarnação do Filho de Deus. Pensar bem como nós vamos preparar o presépio. Um lugar adequado para que ele não ocupe o centro. O centro continua a ser o altar da palavra, o altar da Eucaristia. Eles são o centro. O pão da vida, que é Cristo, nos é dado, seja da mesa da palavra, seja da mesa da Eucaristia. Então, concentrar nossas atenções em preparar bem as orações eucarísticas, os cantos, preparar bem os leitores, o anúncio e a pregação do Evangelho. A coroa do Advento. Há um simbolismo que existe entre o círculo e o quadrado. O círculo é sempre sinal do divino, do perfeito. O quadrado é esse quadrado que mostra a nossa vida. Então, nós podemos enxergar na coroa do Advento. É sempre circular a coroa, mas marcada por esse quadrado das 4 velas do Advento.
As 4 velas do Advento, elas não integram os ritos litúrgicos, os ritos da missa. Eu vejo que há uma inversão de sentido. Então, como se nós devêssemos acender a vela respectiva ao domingo, primeira, segunda, 3, 4 velas, dentro da liturgia da missa. Eu considero que ela nos ajuda antes de começar a celebração, já nos colocando no clima alegre e piedoso daquele domingo. Por isso, minha orientação é que não se acenda, interrompendo o rito da missa, as velas do Advento dentro da missa já começada. Mas antes do canto de abertura, se faça um momento recolhido, ao mesmo tempo alegre, para acender a vela daquele domingo. Se a primeira, uma só, se no domingo 2, se no terceiro domingo 3, e assim no quarto, as 4 velas. Importante destas velas é que elas tenham uma boa chama, que elas de fato iluminem, porque nós estamos nos direcionando em relação a Jesus, que é a luz do mundo. Entrou, por causa do econômico e da criatividade, que nunca tem limites, colocar as velas de diferentes cores. Meus irmãos, minhas irmãs, não se preocupem com isso. Se preocupem em ter belas velas com chamas muito vivas, que todos possam identificar a vela está acesa. As cores, o melhor é que elas tivessem as cores únicas. Nós estamos fazendo um caminho. Não dá para pensar as cores da liturgia. De fato, elas, além de serem muitas, elas são muito variadas, porque nós teríamos que ter uma vela branca, mas tem dourado, tem prateado, tem alaranjado, para se ligar ao branco. Depois nós temos o vermelho, nós temos o roxo, o verde, o preto, o rosa. Então, procurem tirar da cabeça essa ideia de que as velas devem seguir as cores da liturgia, porque você vai ter que ter uma coroa com muitas velas, se quiser colocar cores que se usa, que são usadas na liturgia. A coisa mais discreta que eu já vi foi aquela de se usar 3 roxas e uma rósea, ligando-as, então, a cada um dos domingos do Advento. Presépio, a coroa do Advento, mas a gente não pode se esquecer da árvore do Natal. Não pode, deveria ser uma árvore viva, e essa árvore viva, no Apocalipse, é Jesus. Ele é o vivente, ele nunca morre, ele é o ressuscitado. Então, a árvore do Natal é a árvore para proclamar Cristo vivo no nosso meio. Eu acho tão importante este simbolismo. Quanto mais for viva o verde do Advento, da coroa do Advento, que nós colocamos no círculo das 4 velas, for vivo o verde da árvore do Natal, mais nós estaremos proclamando a vida e Cristo o vivente. Então, acho que é importante a gente conhecer, né? Que a gente conhecendo, a gente celebra melhor, né? A gente sabe realmente o sentido daquilo que a gente está fazendo. A palavra de Deus no tempo do Advento, né? O que ela vem nos anunciar nesse tempo? Eu acho que esse é um dos elementos fundamentais. Primeiro, porque nós estamos na igreja procurando aquele sentido da animação bíblica de toda a pastoral. Não podemos nos esquecer, então, que na animação bíblica de toda a pastoral, o anúncio litúrgico da palavra de Deus é importantíssimo. Nós bebemos da palavra de Deus anunciada. A responsabilidade do anúncio é tal que a igreja diz assim que
quem anuncia, o leitor, a leitora, deve fazê-lo de tal forma que quem ouve se sinta encantado e comece a gostar da palavra de Deus. Olha que desafio. Eu anuncio para que a outra pessoa ame a palavra. Mais do que ouça, ame a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é importantíssima. Eu sinto porque fico triste, porque muita gente nunca leu a introdução do Missal Romano. Mas pior ainda é o pouco valor que é dado à introdução da liturgia da palavra, a introdução do lecionário. Se você nunca leu, vá, leia, prepare-se bem com esse texto. Por primeiro, o número 92 da Organização das Leituras da Missa diz assim que este elenco das leituras da missa foi pensado para que se use de forma viva e com proveito dos fiéis. Então, o que foi colocado no capítulo 5º da descrição do elenco das leituras da missa é para que nós, equipes de celebração, equipes de canto, presidentes de celebração, possamos usar de forma viva e proveitosa as leituras. O número 93 falará então dos domingos. Como eu disse, nem todos os domingos estão voltados para o Natal. O início do Advento nos fala da vinda gloriosa do Senhor no fim dos tempos. Então, diz o número 93 da Organização das Leituras da Missa, que as leituras do Evangelho têm uma característica própria, ou seja, referem-se à vinda do Senhor no final dos tempos, primeiro domingo, a João Batista no segundo e no terceiro domingo, e aos acontecimentos que prepararam de perto o nascimento do Senhor, o quarto domingo do Advento. Estas leituras são as leituras dominicais. Então, falam da vinda gloriosa do Senhor, de João Batista e de Maria. 4 domingos. Mas precioso é também o lecionário semanal. Vida espiritual é alimentada cotidianamente. A cada dia, a graça de Deus vai reavivando em nós, porque a nossa vida vai sendo marcada ao longo da semana por coisas bonitas e coisas dolorosíssimas, muitas vezes, alimentar-se cada dia da palavra de Deus. Então, o número 94 recorda assim, que na primeira parte do Advento, isto é, até o dia 16, se lê o livro de Isaías e, diferentemente dos domingos, no caso da semana, o Evangelho segue a primeira leitura. Então, vocês encontram os evangelhos todos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao longo dos dias da semana. A partir da quinta-feira da segunda semana, começam as leituras do Evangelho específicas. Da quinta-feira em diante, o Evangelho é sempre um texto que fala de João Batista, por ser ele o profeta, o precursor, aquele que, o último dos profetas a anunciar a vinda do Senhor. Ou como nós rezamos no prefácio 2 do Advento, predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo
por São João Batista, hein? Mas, quando nós entramos na proximidade do Natal, do dia 17 para frente, então é a última semana. São lidos os acontecimentos que preparam imediatamente o nascimento do Senhor. Dia 19, nós tomamos Lucas e vamos ler todo o capítulo 1 de Lucas. Então, a cada dia um trecho. 19, o anúncio do nascimento de João Batista. 20, o anúncio do nascimento de Jesus. 21, a visitação de Maria a Isabel. 22, o canto de Nossa Senhora, o Magnífica. 23, o nascimento de João. Quem reza a missa no dia 24 de manhã ouvirá o cântico de Zacarias para a proclamação do Evangelho. Isso quer dizer que as leituras desses dias, elas têm um ritmo, não são leituras aleatórias, tomadas assim de qualquer forma. Foram muito bem pensadas pela Igreja. Um último comentário é que o Evangelho dominical vai seguir, então, os 3 ciclos. A organização do ciclo A, quando se lê praticamente todo o Evangelho de Mateus. A organização do ciclo B, quando se lê todo o Evangelho de Marcos, e como ele é curtinho, ele é socorrido pelos outros evangelistas. E quando se lê no ciclo do ano C, São Lucas. Nós iniciaremos a leitura de São Lucas. Então, está aí a proposta. Isaías e Lucas como 2 grandes textos para o tempo do Advento. A pandemia nos feriu profundamente porque nos proibiu de nos reunirmos, um abraço, porque reunião sem abraço é triste. Tem a necessária escuta da palavra em comunidade. Nós não podemos imaginar crescimento espiritual que não comece com a escuta da palavra de Deus. Nós já somos crescidos. E quem cresce na fé precisa um alimento sólido, um alimento consistente da palavra de Deus. Então, ouvir juntos a palavra, refletir, para deixar a palavra de Deus mudar a nossa vida. Então, palavra de Deus é experiência eclesial. Então, liturgia, palavra, caridade, experiências eclesiais fundamentais, podemos viver. Então, a palavra de Deus, a oração, os cantos, o simbolismo, ir preparando pouco a pouco o presépio, a árvore do Natal, acendendo as luzinhas. Tudo isso deveria ser o repouso, o nosso oásis no deserto do consumismo e do cansaço do final do ano. Eu diria duas palavras. Uma é esperança. Então, tempo do Advento não é tempo de entregar os pontos. É tempo de dar ainda novos pontos na nossa vida. É tempo, portanto, de renovar a esperança, porque a esperança tem um nome, Jesus Cristo. E a outra palavra é pegar na mão de Nossa Senhora para viver esse tempo. É um dos tempos da liturgia mais marcadamente mariano. A solenidade da Imaculada Conceição, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, nós temos a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Os pastores vão e encontram o menino e sua mãe. Na Epifania, os magos entram no lugar onde eles estavam e encontram o menino e sua mãe. Então,
com esta confiança grande em Nossa Senhora, que você medite a palavra, que você faça silêncio. Confiando nela, você faça revisão de vida. Confiando nela, você também renove a sua esperança. Eu creio que, sob seus cuidados maternos, quando nós a temos como mestra, que nos ensina, nos educa no caminho da fé, certamente a devoção mariana vai muito, muito, muito de acordo com o caminhar desse tempo do Advento. Com esse coração de pai, José nos ajuda a olhar para o filho que vem, né? Então, assim, com aquele amor discreto, né, de quem não faz alarde, mas é presença marcante de Maria e José. É claro, então, nós também podemos imitá-lo, sendo presenças marcantes, sem precisar chamar atenção, junto às pessoas que necessitarem de nossa palavra, de nossos cuidados. Eu gosto de dizer no final da missa que a bênção põe fim à celebração e nos envia para retomar a missão, que os conteúdos possam ser tomados e atitudes novas a gente aprenda com o advento deste ano, depois de ter passado tanto apuro e tantas inseguranças com a pandemia. Que o Senhor volte sua face bondosa para vocês todos, todas, e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a vocês. Tchau, tchau. Bom advento.